meu nome é Diana e tenho 23 anos. E o relato que trago é um desabafo que durante muito tempo suportei calada. Acompanho vários canais que abordam o tema lobisomem e, de certa forma, me divirto com os contos e imaginação das pessoas. Porém, ouvindo os vários canais enquanto cuidava das coisas no sítio onde moro, conheci o Elite Oculta. E mal acreditei quando ouvi os relatos. Percebi que, diferente de muitos canais que buscam apenas uma história que agrade os seus inscritos e que não se arriscam em contar a verdade, este canal demonstrou mais autenticidade e menciona as coisas que realmente acontecem no meio lupino. Lógico que ainda há muitos mistérios e características a serem expostos, mas este canal tem sido o melhor em abordar o tema. Tanto que qualquer lupino sabe disso. E só para alertar, nós, os lobisomens, estamos de olho em tudo e acompanhamos o canal. E sabemos o que é verdade, exagero ou enganação. De fato, lobisomens são muito ativos sexualmente, e a bissexualidade é tão encarada como um escândalo entre muitos acompanhantes dos relatos. Mas para um lupino é algo comum e sem nenhuma importância ou drama. Afinal, é apenas uma característica baseada no instinto de dominação e poder. Entre as mulheres lupinas, soa como um treino para obter autoconhecimento e segurança ao se deparar com um macho lupino. E entre os machos lupinos, é só para demonstrar o quanto é irresistível, já que conseguem atrair e fascinar até mesmo outro macho. Porém, nem todo lobisomem chega a ter instintos bissexuais tão intensos. É um conceito difícil de ser entendido por meros seres humanos, que baseiam as suas vidas em tabus ridículos, que já são desprezados por muitos humanos mais evoluídos. Conhecer o universo lupino é entender que lobisomens são seres intensos que não se importam ou julgam os instintos um do outro, mas se respeitam e unem forças para sobreviverem. Mas um ponto que gostaria de abordar é referente aos nomes: Jardel, Jadiel, Jadson e Ariel. Esses nomes têm muita representatividade entre os lupinos e possuem significados muito fortes. Daí são os prediletos entre muitas matilhas. Ariel significa altar consagrado, o filho da inspiração divina. Jardel significa o que guarda e protege. Jadiel significa o adornado por joias, o que fascina e deixa saudade. Aquele que com seus beijos encanta, mas como um sonho, some deixando apenas marcas. E Jadson significa aquele que mata em silêncio, o filho da estratégia, aquele que nunca falha no ataque. Existem 3 tipos de lobisomens: os que mantêm a consciência durante a transformação e os que não mantêm toda a consciência, ou que não mantêm nenhuma consciência quando transformados. Por outro lado, temos um inimigo mortal, não natural, pois estes seres não surgiram naturalmente entre nós, mas foram criados através de pactos e influências demoníacas. Eu me refiro aos canes. Não existe algo mais desagradável para um lupino que ver alguém mencionando essa raça do inferno como lobisomem. Canes não são e nunca serão um de nós. Não passam de lixos criados através de pactos com entidades baixas. A forma até pode causar confusão, mas os olhos vermelhos deixam claros que não passam de aberrações artificiais. Uma imitação da raça lupina, algo asqueroso e sujeito à aniquilação. Um lupino autêntico pode ser um puro sangue,
quando a sina é por parte de pai e de mãe ao mesmo tempo, ou meio sangue, quando a sina é apenas por uma das partes. Em alguns casos, o sangue lupino pode ser inativo. Daí, o indivíduo nunca manifesta qualquer transformação. Mas ao gerar filhos, pode ser que os mesmos nasçam com a sina ativada. Bem, feitas as considerações necessárias, agora vamos ao relato. Os meus pais se conheceram no vilarejo, sendo que ele era um simples peão que trabalhava para os pais, e a minha mãe era a filha caçula do dono de uma pequena propriedade. O meu avô paterno era meio sangue e inativo. Casou com a minha avó e dos seus 3 filhos, apenas o meu pai nasceu com a sina, sendo que a sua primeira transformação foi aos 16 anos. A minha avó ficou desesperada, mas o meu avô agiu com muita calma. E temendo que o meu pai se desse muito mal na cidade, decidiram que o criaria no interior e o mais afastado de qualquer perigo. Ao se transformar, ele tinha consciência, mas os seus instintos eram muito fortes. Daí, ele se embrenhava nas matas atrás de caças. E para que ele não caísse em armadilhas, sempre em período de transformação, os meus avós deixavam porcos, cabras, carneiros, galinhas e até bezerros para ele lanchar antes de se meter nas matas. E assim, ele caçaria com menos fome e mais cautela, e estaria atento a armadilhas de caçadores. A minha mãe conheceu meu pai quando ele tinha 26 anos e se apaixonou perdidamente. Ele também a amou assim que a viu, mas resistia, temendo prejudicá-la de alguma maneira. E foi quando ela, morrendo de vergonha, pediu para falar com ele e confessou seu amor. Ele também confessou que a amava, mas que sabia não ser digno dela. Ela, porém, não desistiu e pediu que ele fosse o que fosse, pelo menos desse uma chance para ela. Explicou que não queria saber de nada do que ele escondia. E com isso, ele não resistiu e iniciou um namoro com ela. Com 1 ano de namoro, ele a chamou para conversar e, muito temeroso, revelou a ela que era um lobisomem. Ela sorriu e disse não acreditar. Nisso, ele a levou à noite à beira de um rio e se transformou diante dela. Entretanto, ao ver o terror estampado no rosto dela, ele fugiu para a mata. Contudo, no dia seguinte, a minha mãe se mudou de mala e cuia para a casa dos meus avós paternos. Alegou que amava muito o meu pai e pouco se importava com o que ele era, até mesmo porque ele era a sua felicidade. E nisso, eles se casaram. Mas havia um medo da parte do meu pai que atrapalhava a realização plena da felicidade deles. Ele temia que ela tivesse algum problema caso engravidasse, e sempre que a amava, retirava o seu órgão na hora do prazer, lançando a sua semente fora. Dizia ele que era melhor assim. A minha mãe passou a ficar muito triste, pois tinha o sonho de lhe dar filhos. Ele dizia que preferia não ser pai a correr o risco de perdê-la. Explicou que uma gestação lupina era muito arriscada e que, além do risco de morte, gestação lupina gemelar poderia levar a mulher a se transformar numa lupina louca, e que o único jeito de livrar uma pobre alma de tal sina era matá-la. O meu pai comentou que não poderia conceber aquilo nem em sonho.
Ela, no entanto, o convenceu a pensar positivo e contou que a sua recusa em fazê-la mãe doía muito mais do que a morte. E com isso, ele decidiu arriscar. No terceiro ano de casamento, e com apenas uma relação que a minha mãe recebeu a semente dele, ela engravidou. E meses depois, teve o Heitor. Aquilo foi a maior felicidade dela. Entretanto, o meu pai, embora fosse um homem insaciável, lhe negava a semente. Contudo, com um ano do nascimento do Heitor, a minha mãe convenceu o meu pai a tentar ter uma menina. E ele permitiu que a sua semente fosse lançada nela. E foi quando ela engravidou e teve o Hélios. O meu pai ficou feliz por tudo ter dado certo, mas informou que nunca mais permitiria que a sua semente a fecundasse outra vez. E continuou se negando a explodir dentro dela. E foi quando a minha mãe teve uma ideia no mínimo arriscada. Ela esperou uma noite de transformação e com algum tempo saiu à procura dele. E o encontrou na beira de um rio que ele costumava contar que devorava as caças e aproveitava para beber água. E mesmo ele estando na forma de lobisomem, ela se apresentou a ele como mulher. Nisso, ele a reconheceu e mesmo naquela forma cedeu à vontade dela. E apesar de terminar na forma humana, ele lançou a sua semente com fúria nela. Assim que refletiu no que aconteceu, ele pediu que ela entrasse no rio para se limpar. Ela obedeceu. Contudo, voltou a ficar grávida. A princípio, a gestação parecia igual às outras duas. Mas desta vez, a minha mãe começou a apresentar um quadro de fraqueza extrema, o que deixou meu pai preocupado. E foi quando a minha avó decidiu examinar a minha mãe e contou que sentia claramente 2 bolas na barriga dela. Desesperado, o meu pai alegou que ela não prosseguiria com aquela gestação, mas ela se opôs a ele e disse que jamais se livraria dos bebês e que se ele quisesse mesmo impedi-la, que a matasse. Desesperado, o meu pai a implorou que não fizesse aquilo com ele, mas ela, decidida, não deu-lhe ouvidos. Bem, o certo foi que ela deu à luz ao Derek e a mim, e 5 dias depois se transformou numa lupina louca. Desesperado, o nosso pai a conteve. Ela foi aprisionada num porão e alimentada com carnes, mas continuava na forma lupina. Desesperado, o meu pai chorava e lamentava não ter feito nada para que ela interrompesse a gravidez. No entanto, os meus avós alegaram que este foi o desejo dela e que o meu pai deveria pensar com frieza e julgar se era justo deixar a minha mãe daquele jeito. Nisso, muito triste, ele se transformou em lobisomem e deu o golpe de misericórdia. Porém, saiu feito um louco, uivando de dor e arrasando as propriedades vizinhas. Devido a isso, todos os moradores da redondeza começaram a falar de ataques de lobisomem. O pior foi ele ter sido avistado por algumas pessoas e chegar a devorar as pernas de um homem que atirou nele. O homem acabou sendo salvo pelos médicos por um milagre, mas ficou traumatizado e com síndrome do pânico. O meu pai, quando voltou à forma humana e viu a minha mãe sem vida em sua forma humana, ele pranteou dolorosamente a sua perca. Ele mesmo foi quem cavou a sepultura dela e chorou 3 dias sem sair de perto do túmulo. Depois se fechou em dor.
e começou a viver no automático. Repetia que de nada adiantou ser um pai se perdeu a sua esposa, e passou um mês rejeitando a mim e ao Derek, mas depois acabou nos acolhendo. Quando soube que a minha mãe falecera, os meus avós maternos alegaram que nem o Derek e nem eu éramos os seus netos, e que a amizade e a consideração com a família do meu pai estava acabada. Então, fomos criados no sítio dos nossos avós paternos. E o nosso pai sempre foi carinhoso com todos os filhos. Quando completei 9 anos, a minha avó soube de uma mulher que era estéril, devido a um aborto que cometeu ao engravidar de um aventureiro mentiroso que estava a passeio pela cidade. Desde então, a mulher se dedicava a trabalhar para os seus pais e matou seus sonhos de ser uma mulher casada, já que pelo fato de não ser mais virgem, nenhum homem a levaria a sério. E por outro lado, ela não podia dar filhos a homem algum, e nenhum homem sério queria uma mulher que não poderia lhe proporcionar uma família e perpetuar sua descendência. A minha avó procurou a Johanne e falou do meu pai. Disse que ele já tinha 4 filhos, era viúvo e só queria mesmo uma mulher. E Johanne acabou concordando em conhecer o meu pai, sem que ele nem imaginasse as intenções dela. E ela ficou impressionada com a beleza do meu pai. E com um mês que se conheciam, Johanne chegou ao meu pai e disse que o queria como homem e não se importava com amor, romantismo ou o que quer que fosse. Disse que o queria com loucura mesmo e que precisava ser amada na cama. Nisso, ele contou que era um lobisomem. E ela falou que então seria a sua mula sem cabeça. O certo que o relacionamento deles era uma loucura. E com o tempo, a minha avó até se arrependeu de apresentar a Johanne para o seu filho, pois chegou a ver e ouvir coisas durante a noite que dizia ser imprópria para uma casa de família decente. Contudo, o lado fogoso da Johanne não interferia o seu papel de madrasta e dona de casa. E como ela não podia ser mãe, o meu pai e ela pegavam fogo e faziam loucuras até mesmo no meio de estradas ou em rios da região. E isso gerou até comentários na vizinhança e deixou a minha avó envergonhada. Quando completei 13 anos, tive a minha primeira transformação, o que foi uma surpresa, já que nenhum dos meus irmãos havia se transformado. Na verdade, todos eles só tiveram a sua primeira transformação aos 18 anos. E quando me viu gritando de dor e me transformando, o meu pai correu para me ajudar. Ele me orientava a respirar e não travar o meu corpo, pois assim a dor seria menos. Os meus irmãos me trouxeram um porco para eu aliviar a fome assim que a transformação se concluísse. O meu pai recomendou a todos que entrassem em casa e trancassem as portas. Disse que não tinha certeza que eu teria consciência diante da transformação e que ele não queria arriscar a vida de mais ninguém. O processo de transformação era muito doloroso. Eu gritava e chorava de dor, sentindo os meus ossos se quebrando e se reconstruindo. Pelos amarronzados cresciam. Eu via o meu corpo mudando assustadoramente. Uma vez transformado, sentia a minha mente entorpecida. Era como se eu estivesse num sonho. Sentia uma sensação de força absurda e um instinto animal incontrolável. O meu pai insistia em me mostrar o porco.
e repetia que não era para eu ir muito longe. E quando eu sentisse que estava mudando, que corresse para o rio. Ele sorria e gritava que me amava. Enquanto isso, eu rasgava o porco e o devorava com vontade. A fome se acalmou, porém eu queria mais. E por isso eu corri para a mata. Eu tinha pavor de cobra, mas a primeira coisa que encontrei foi uma cascavel. Então já fui a destroçando e comendo a bicha com vontade. Embora tivesse cerca de 1,50 m na forma humana, em minha forma lupina eu chegava a uns 2 metros de altura. A minha visão era ampla e clara, mesmo no mais escuro da noite. E a velocidade que alcançava era surpreendente. E sem dificuldade eu pegava pacas, cutias e até caititus deliciosos. O gosto da carne era comparado com o mais delicioso chocolate. Isso na minha forma humana. O mais estranho era que eu expelia tudo por baixo em pouco tempo. E poderia fazer isso correndo sem ao menos me sujar. E me divertia como nunca imaginei antes. Foi quando senti o forte cheiro de carniça e o calor de um estranho animal. Na verdade, eu ouvia o som da boca dele devorando algo. Isso a uns 100 metros de distância. Fiquei muito intrigada e decidi averiguar que animal comia carniça e de que animal era a carniça para ter um fedor tão intenso. E foi quando eu me deparei com outro lobisomem. Ele estava de costas para mim e, para minha surpresa, comia um pequeno porco do mato. E o fedor terrível não era da caça, mas sim dele mesmo. Naquele momento, o vento levou o meu cheiro a ele, que imediatamente voltou-se a mim. E para minha surpresa, aquele ser não era um lobisomem, mas sim um ameaçador olhos vermelhos, um maldito cane, que partiu com tudo para cima de mim. Pulei para o lado, levando as garras na pele daquele ser grotesco, fedido e imundo, arrancando pelos e sangue daquela coisa nojenta, arrancando também um grande urro de dor daquele ser abominável. Sabia que aquele demônio disfarçado de lobisomem era muito mais forte do que eu, e que as minhas chances num confronto direto eram mínimas, principalmente eu estando sozinha. E por isso reuni as minhas forças para fugir o mais rápido possível, aproveitando o tempo que ganhei ao feri-lo. Contudo, aquele monstro não se intimidou e veio com tudo ao meu encalço. Vinha pesado, quebrando os matos e numa velocidade muito grande. Quando o senti bem próximo, me joguei para o lado, dando um novo golpe nele. Porém, desta vez, por pouco, ele não me atingiu com a sua pata imunda. O demônio soltou um urro de fúria e logo veio avançando sobre mim, me obrigando a duelar com ele. Eu sabia que não tinha chances contra aquele maldito cane. Até mesmo porque aquele ser tinha um acordo com entidades baixas que lhe davam força de 3 lobisomens naturais. Sem mencionar que era incansável, tinha cicatrização mais rápida e usava o olhar para confundir o oponente. Mas eu estava tomada de adrenalina e poderia usar a leveza do meu corpo para escapar. Entretanto, o demônio me atingiu com um golpe que me lançou longe por cima das árvores e matos. A dor foi imensa, mas ele avançou furioso, enfiando as suas garras na minha pele. Aquelas garras malditas, além de ferir, pareciam queimar.
Soltei um urro de dor, e foi quando ele começou a me golpear com mais fúria. Tentava me proteger, atacando e disputando com ele, mas ele era muito forte. Cheguei a imaginar que era o meu fim. E foi quando ele me juntou e me jogou contra o tronco de uma árvore. Nisso, eu senti uma terrível dor, a ponto da minha vista escurecer. Não sabia interpretar onde doía mais em meu corpo. E foi quando ele me arrastou, e daí só consigo lembrar em flashes. Recordo que ele cravou as suas garras em minhas costelas e me jogou num tronco de uma velha árvore derrubada. Voltei a apagar, e quando dei conta de mim, a minha cabeça balançava e uma dor sem comparação me fez estremecer. Aquele ser das trevas copulava comigo com fúria, estando nós dois na forma lupina. A minha vista escureceu, e quando dei conta de mim, já estava na forma humana sangrando e jogada no meio do mato, ao lado da velha árvore. As marcas das garras daquele ser repulsivo haviam desaparecido, mas a violência sofrida era de enlouquecer. Uma mistura de nojo, humilhação, constrangimento, pavor, ódio e desespero. E mesmo ferida e sangrando, eu consegui andar com dificuldades e cheguei em casa. O meu pai me esperava no rio, e a minha avó foi quem me viu chegando, e apavorada correu para me socorrer. Heitor correu para chamar o nosso pai, que logo chegou desesperado, e assim que me viu, perguntou o que havia acontecido. Aos prantos, eu contei que fui vítima de um cane. O meu pai ficou tão transtornado que pegou as coordenadas de onde eu fui e saiu com o Heitor e o Hélios, armados com espingardas e revólver, em busca do cane e de vestígio dele. E apesar de receber os cuidados necessários por parte da minha avó, que era uma experiente enfermeira, eu fiquei proibida de tomar banho. O meu pai estava tão revoltado que não via a hora de anoitecer para que ele pudesse farejar o odor do cane impregnado em mim e sair à procura do infeliz. E então, a noite mal chegou e o meu pai foi forçando a transformação. E assim que conseguiu, foi até a mim. E após farejar, saiu ensandecido para a mata. Aquela foi a última vez que viu meu pai com vida. Foi uma noite em que os meus avós passaram em claro. A todo momento, a minha avó ia e voltava do terreno na expectativa de ver o meu pai regressando. Ainda assim, pedia para os meus irmãos descansarem, pois se alguma coisa de ruim acontecesse, precisaria da ajuda de todos. O dia amanheceu e a nossa avó foi chamar todos os netos. Pediu para Johanne ficar comigo e com meu avô. Então se embrenhou na mata à procura do meu pai. E por volta das 9 da manhã, ela regressou calada e cabisbaixa. Heitor empurrava um carrinho plataforma de transporte com o corpo do nosso pai. O meu avô soltou um grito de dor, e a Johanne correu desesperada. Em minha mente, aquilo não poderia ser real. Aquilo era um pesadelo. Os meus 3 irmãos choravam em silêncio. E foi quando a minha avó comentou que o meu pai se foi. Mas a sua morte não foi em vão, pois ao lado dele havia o corpo do maldito cane que na forma humana agonizava. Ela contou que o infeliz, na agonia da morte, ficava repetindo que era inocente. Mas no peito esquerdo
ele tinha o símbolo do pacto feito com ferro quente. A minha avó pediu que respeitássemos o nosso pai e que ele fosse enterrado no mesmo local que a minha mãe. E com 2 dias do falecimento do nosso pai, a Johanne nos deixou. Ela alegou que não havia mais nada que aprendia ali. Alegou que a amizade e fidelidade à nossa família estava acima de qualquer coisa. E como ela era esposa de nosso pai, levou consigo algumas cabeças de porcos, cabras e galinhas. A minha avó julgou ser justo que ela não saísse de nossa casa com uma mão na frente e a outra atrás. Afinal, ela mesmo com as suas loucuras havia feito o meu pai feliz. No mesmo dia em que o meu pai foi encontrado morto, espalhou-se a notícia que Valmir Perosa, o mais rico fazendeiro da região, pranteava a morte do seu único filho homem, Caetano Perosa. Ele teria entrado na mata para caçar e foi vítima de um animal. Muitos lamentavam o fato dele só ter 19 anos e ter sido encontrado morto. No entanto, a minha avó alegava que aquele cane maldito já havia ido tarde. Contudo, agora se sabia a qual família ele pertencia. Porém, a minha avó levantou a hipótese de talvez ele não ser o cane que me atacou, uma vez que ele morreu alegando ser inocente. Contudo, a melhor pista da assinatura genética de quem me atacou veio quando meu pai completou 1 mês e meio de falecido e eu descobri que estava grávida. A minha avó alegou que através do fruto maldito de um cane e uma experiente cigana poderia localizar o asqueroso ser que o originou. E foi quando a minha avó se dedicou a procurar uma velha cigana que não fosse charlatã e tivesse conhecimentos de magias de pactos. Ela comentou que tinha ideia de uma mulher, porém não sabia se ela ainda era viva. E antes de sair em viagem, ela me recomendou 2 coisas. A primeira, que eu me cuidasse, e a segunda, que eu não me apegasse ao monstro que se formava em meu ventre. O meu avô foi quem ficou responsável em cuidar da nossa propriedade e de todos nós. Meus 3 irmãos ajudavam nas tarefas da propriedade. E meu avô contratou mais 3 trabalhadores. 5 meses depois, a minha avó regressou com uma velha cigana chamada Maristela. Assim que ela me viu, disse que a criança em meu ventre era um ser de luz e que viria prematuramente. Daí, ela se preparou para me ajudar. E com 7 meses e 2 semanas de gestação, eu entrei em trabalho de parto e o Muriel nasceu. Por minha avó, ele deveria se chamar Malvino, em referência a Malvindo, mas eu não concordei. Preferi chamá-lo de Muriel, que na cultura lupina significa o anjo das muralhas, ou aquele que me protege. A minha avó achou um desatino dar a um cane um nome desses, mas respeitou. Até mesmo porque a cigana alegou que quando uma mulher dá à luz, é um anjo que sopra o nome da criança no ouvido dela. A minha avó voltou a me recomendar a não me apegar ao cane que saiu de dentro de mim. Disse-me que ele só parecia com a criança, assim como o pai parecia lobisomem, mas não passava de um ser do inferno encarnado. Ela lembrou que com 7 anos de vinda dele a este mundo, conseguiríamos discernir o cheiro do monstro que o originou, e ele já não teria serventia alguma. Contudo, aquele ser nasceu tão fraco e indefeso que eu sentia algo muito estranho por ele.
E por mais que a minha avó dizia que ele era um ser imundo, o meu coração enchia de compaixão e amor por ele. O simples choro dele tocava a minha alma e me desesperava. Até de alguém tocar nele, eu tinha medo de machucá-lo. Irritava-me o fato da minha avó ficar se referindo a ele como criatura nojenta. E quando Muriel foi se desenvolvendo e me chamando de mãe, o meu coração sofria muito por ele, e eu só pensava em protegê-lo. Na ausência da minha avó e dos meus irmãos, o meu avô e eu éramos muito carinhosos com o Muriel. Afinal, ele era uma criança, e eu me sentia muito ligada a ele. E quando Muriel completou 4 anos, Maristela conversou com a minha avó e disse que pela idade que ele tinha, já dava para saber qual era a sua essência lupina. Muito embora ela só a manifestasse muito tempo depois. E antes dela fazer o ritual, eu cheguei a ela e perguntei se o ritual seria doloroso. Ao que ela me tranquilizou, dizendo que não. E disse que se eu quisesse, poderia participar para acalmá-lo. E foi quando ela visualizou o que o Muriel era. Disse que ele era um híbrido de olhos vermelhos. Nisso, a minha avó alegou que ele deveria ser eliminado o quanto antes. Contudo, Maristela pediu para ela deixá-la terminar, e contou que ele seria um lobisomem albino, de pelos branquinhos, com cheiro de enxofre e até cauda. A minha avó ficou pasma. Um lobisomem albino é considerado um símbolo de respeito entre os lobisomens e considerado sagrado. Por fim, a minha avó alegou que aquilo era impossível. Um cane jamais adquiria uma forma daquela. E foi quando Maristela falou que ele não era um cane, mas sim um lobisomem. Contou que ele conteve toda a maldição de cane nos olhos para poder castigá-los e puni-los. Em seguida, disse que graças a isso, ela poderia ver claramente quem era o pai dele. Depois, disse que era um velho de aproximadamente uns 70 anos. E nisso, a minha avó ficou muito interessada. E a cigana, mesmo sem saber, deu as características de Valmir Perosa. E depois que relatou as características do velho, ela contou que ele estava bem vivo e ainda gozando de muita saúde. Com isso, ela começou a passar mal, ao que a minha avó pediu para ela descansar. Aquela relação foi uma bênção, pois desviou o ódio irracional que a minha avó sentia pelo Muriel para o Valmir Perosa. Ela reconheceu que foi um erro julgar um membro da família como um cane, e pela primeira vez abraçou o Muriel. Depois disse que precisava descansar e que não queria ser incomodada por ninguém. O meu avô estava com os meus irmãos trabalhando, e eu cuidava dos afazeres domésticos. E foi quando a minha avó fugiu de casa e, se disfarçando de cigana, foi para a propriedade dos Perosa. Lá, ela fez um escândalo, alegando que gostaria de falar com o Valmir Perosa. Disse que Caetano Perosa havia confiado a ela um recado. E ao ouvir o nome do filho, Valmir a recebeu e quis saber o que era. Ao que ela enterrou uma faca na barriga dele. E ao ver o patrão sendo atingido, um dos homens atirou na cabeça da minha avó, que logo caiu sem vida. Estávamos reunidos em casa, já prestes a chamar a vovó para jantar, quando a notícia chegou. Valmir foi levado às pressas para o hospital
e o advogado dele foi acionado às pressas para conversar com o delegado. O capataz que atirou fugiu para se livrar do flagrante. E com honras enterramos a nossa avó. Mas o covarde que atirou não esperava que o Heitor, o Hélios e o Derek já se transformavam em lobisomens. Eles fizeram questão de respeitar o velório da minha avó, para depois ir atrás do assassino dela. Roger Salles estava escondido numa chácara do advogado do Valmir. Os meus irmãos contaram que ele teve uma morte bem lenta e que os gritos de terror e dor dele foram terríveis. Roger Salles tinha uma esposa e 5 filhos, mas eles não foram tocados, afinal eram inocentes. E assim que chegaram em casa, Maristela tratou de fazer um ritual de purificação sobre eles e informou que os 5 maridos das 5 filhas do Valmir eram canes. Elas também eram canes. E tinham uma mãe de santo que trabalhava com pactos lupinos. Ela alegou que desde quando descobriu a paternidade do Muriel e avistou a imagem de Valmir, que a feiticeira começou a travar uma guerra com ela. Disse que era uma questão de tempo para a mãe de santo conseguir respostas, mas que até agora os feitiços ciganos tinham feito as entidades dela caminharem em círculos sem obter respostas. Pela madrugada, a cigana acordou assustada e disse que Valmir não resistiu e acabou morrendo. Contou também que a mãe de santo já estava por dentro de tudo e que 5 precipitados canes estavam vindo furiosos e cheios de proteção de entidades baixas para surpreendê-los e eliminar todos. A cigana se expressou em fazer círculos no quintal e explicou que eles apenas captavam a força lunar. Heitor, Hélios, Derek e eu arrancamos as nossas roupas e entramos nos círculos. Começamos a nos transformar em lobisomens. Nisso, a cigana iniciou os feitiços de conjuramento e banimento, aproveitando os vários amuletos de proteção espalhados e escondidos pela propriedade. O cheiro de carniça trazido pelo vento era terrível, mas denunciavam os malditos canes. Saímos, contudo, para interceptá-los. Em minha mente, só me lembrava da derrota que tive diante para Valmir Perosa. Porém, agora a vantagem era nossa. Os canes vieram tão confiantes na regra que diz que eles eram mais fortes que os lobisomens naturais, que não se atentaram aos amuletos que enfraqueciam as suas conexões com as entidades. No começo, as patas e garras deles eram muito perigosas, mas quando viram que Heitor atingiu um deles com uma mordida no pescoço e o fez sangrar até a morte, ficaram horrorizados. Com o confronto 4 contra 4, nós mostramos o orgulho e a força dos verdadeiros lobisomens. E um a um dos canes caíram abatidos diante de nós. Tomados de ódio, assim que eles assumiram a forma humana, os devoramos só para vomitá-los depois. Foi então que começamos a chorar e a gritar, dando salve ao nosso pai, que mesmo em desvantagem e sem nenhuma proteção cigana, enviou um cane que tinha o triplo de sua força de volta para o inferno. E demos também salve à nossa avó, que morreu seguindo a valentia do nosso pai, mas dando a facada que enviou o líder dos canes Perosa de volta para o inferno. Depois desse confronto, os canes que sobreviveram abandonaram a fazenda Perosa e nunca mais foram vistos. Meus irmãos, com o tempo, encontraram as suas mulheres
e formaram as suas próprias famílias. Todos vivemos na mesma propriedade e o nosso avô é casado com a Maristela. Sabemos que ainda resta uma feiticeira e pelo menos mais 5 canes. Contudo, não sabemos quando virão até nós ou o que pretendem fazer. O certo é que tudo é uma incerteza e que não vamos dar mole para o azar. Porém, quando ocorrer o desfecho de tudo isso, e se eu sobreviver para contar essa história, prometo que enviarei um novo relato. Boa noite. Olá, Elite Oculta. Sou eu novamente, o Miguel da cidade de Areal, que fica no interior do Rio de Janeiro. Após aquele primeiro relato, eu criei coragem e fui até a casa do seu Jorge novamente. Confesso que depois do terrível ocorrido, eu tive medo de ir até lá. Mas mesmo assim, eu reuni coragem e fui. Bem, chegando perto da sua propriedade, eu pude notar que a sua humilde casa estava sendo melhorada. E estava com um aspecto um pouco mais novo. Então eu o chamei. E daí ele saiu para fora e eu vi que ele estava mais velho, com um semblante diferente e mais sorridente. E também, depois de 3 anos passados, ele custou a lembrar de mim. Então conversa vai, conversa vem, e ele conseguiu se lembrar de mim. E disse: "Ah, então é você o garoto que esteve aqui com um outro que se chama Matias, não é?" Daí eu corrigi ele dizendo que o nome do outro garoto era Mateus. Porém, eu entendi que devido à sua idade, ele não estava se lembrando muito bem das coisas. Mas um fato que ele não esquece por nada neste mundo, e nem mesmo com o avanço de sua idade, é o fato daquele terrível cão do inferno ter matado seu pai nos anos 60. Então, aproveitando isso, eu entrei em sua casa e pedi para ele que me contasse como foi a trajetória dele desde a morte do seu pai. E daí ele me contou tudo. E agora eu vou contar para vocês do canal. Na época, o seu Jorge era bem novinho. E nesta cidade ainda passava o famoso trem que parava no antigo centro da cidade. E nesta época também, tudo era mais barato do que hoje em dia. E as pessoas eram mais tranquilas e não havia criminalidade. No dia em que o seu pai foi morto pelo lobisomem, ele e a sua família seguiam pela estrada de terra. O seu pai ia na frente e ele e a sua mãe iam atrás. O seu Jorge me contou que naquele terrível dia, o seu pai e a sua mãe estavam tendo brigas e discussões constantes. E ele, como era muito novo, não entendia o motivo deles estarem assim um com o outro. E por isso, o seu pai andava rápido carregando a bicicleta e fumando seu cigarro. Em certo ponto do caminho, a mãe do seu Jorge virou para o marido e disse o seguinte: "Me espera, homem, anda mais devagar, eu estou com o menino no colo e não aguento andar depressa." Daí, o pai do seu Jorge disse: "Mulher, eu tô por aqui com você, e não é bom você falar comigo agora." O pai do seu Jorge estava com a cabeça muito quente. Daí,
Ao decorrer do caminho, todos escutaram um forte som de urro, como se fosse um animal desconhecido. O pai do seu Jorge, na mesma hora, voltou para trás junto de sua esposa. E em seguida, ele logo perguntou: "Mulher, você ouviu isso? Parece o capeta." Daí, ela o respondeu dizendo: "Homem, é melhor a gente voltar agora. Não vou dar conta de correr com esse menino no colo, não." E daí, o pai do seu Jorge se virou e disse: "Não, mulher. Se até aqui a gente veio, daqui a gente não vai voltar, não. Me dê o menino aqui e pega a minha garrucha na sua bolsa." Daí, a esposa pegou a arma do marido e deu para ele. E então, eles continuaram andando normalmente. Mas a um certo ponto da estrada, todos ali começaram a sentir que o clima estava pesado. E em seguida, um forte cheiro de podre tomou conta do ar. E o seu Jorge começou a chorar do nada. O pai do seu Jorge também começou a sentir aquele forte cheiro de fezes com carniça podre. E começou a salivar, puxando vômito. A mãe do seu Jorge parou no meio do caminho e começou a passar mal, enquanto o marido segurou seu Jorge nos braços. Em seguida, ele começou a sentir que tinha algo demoníaco bem perto deles. E passou a ouvir um barulho estranho nas moitas ali perto. Então, foi quando tudo ficou quieto demais para ser verdade. O pai do seu Jorge pediu para que todos fizessem silêncio. E 5 minutos depois, um cão enorme saltou do meio das moitas com muita fúria. E quase pegou o pai do seu Jorge com ele no colo. No mesmo instante, ele colocou a criança no chão. E mesmo naquela escuridão total, o pai dele conseguiu acertar um tiro naquela coisa. A criatura começou a gritar e a urrar de dor. A mãe pegou a criança no colo e saiu correndo com ele em direção à sua casa. Mas o marido ficou ali, dando tiros como um desesperado, tentando acertar a criatura. E depois de um tempo, a esposa chegou com a criança em casa e trancou as portas. O pequeno Jorge chorava muito, querendo o pai dele. Bem, as horas se passaram e nada do pai do seu Jorge retornar para casa. Muito tempo se passou até que amanheceu. Então, assim que a mãe do seu Jorge saiu para fora de casa, lhe veio a triste e terrível notícia que o seu marido havia sido encontrado morto, parcialmente devorado. Ele foi encontrado na estradinha de terra, bem próximo da mata. E na hora que recebeu a notícia, a mãe do seu Jorge começou a tremer. E com lágrimas nos olhos, olhou para o seu Jorge e disse o seguinte: "Meu filho, mamãe vai cuidar de você até o final. E vou lutar por você até o fim." Daí, ela deu um abraço nele bem forte. E a partir daquele dia, a mãe dele nunca mais foi a mesma. Pois ela ficou calada por dias e dias. Bem, os anos se passaram. E em meados dos anos 70, o seu Jorge ficou rebelde e comprou uma moto. E todos os dias, ele passava com a moto no mesmo caminho que o seu pai havia morrido. E às vezes até mesmo fazendo racha com seus outros amigos que também tinham motos. Mas até que um certo dia, ele estava vindo sozinho de moto pelo mesmo caminho. Conta ele que estava vindo devagar e já não tinha mais medo de passar por ali. E durante o caminho, já próximo de casa,
ele avistou na sua frente um cão preto e muito grande, com os olhos vermelhos como brasa. E aquele cão ficou encarando ele. O seu Jorge, na mesma hora, parou a moto e ficou observando aquilo. E foi quando que, por algum motivo, aquela criatura começou a falar. É isso mesmo que vocês ouviram. Aquele cão infernal falou para o seu Jorge com uma voz grave e demoníaca. Hoje eu estou com fome. Eu quero você. Quero você. Daí, o seu Jorge acelerou a moto. O bicho se assustou um pouco com o barulho e saiu da estrada. E assim, dando passagem para ele. O seu Jorge passou em alta velocidade pelo bicho. E mesmo depois de ter passado por ele, aquela coisa começou a persegui-lo. A criatura corria tanto que já estava chegando perto da moto. E com as suas enormes garras, a criatura tentava furar o pneu. Porém, por mais que aquele cão do inferno também tivesse muita velocidade, ele não conseguia ultrapassar a moto. E assim que o seu Jorge chegou em casa, muito desesperado, ele pediu para que a sua mãe trancasse todas as portas e janelas da casa, pois aquele demônio que havia matado seu pai havia retornado. Daí, a mãe dele trancou toda a casa. Então, o seu Jorge pegou a arma do seu falecido pai, sentou na cadeira da sala que dava de frente para a porta da rua e ficou ali esperando aquela criatura aparecer. A moto do seu Jorge estava estacionada no alpendre da casa. Alguns minutos depois, ele começou a ouvir passos pesados em volta da casa. Em seguida, aquela criatura pegou a moto e a arremessou contra a porta da sala, fazendo assim a porta se abrir e aquela coisa aparecer em seguida, ficando cara a cara com seu Jorge. O som da moto se chocando contra a porta fez um barulho muito alto. E o cão do inferno, encarando seu Jorge, começou a rosnar, como se o desafiasse para a morte. O seu Jorge, já ali de pé, com a arma empunhada, começou a atirar na direção da criatura. Enquanto ele atirava, ele gritava o seguinte: "Essa é minha moto, cão desgraçado!" Com muita fúria, o seu Jorge atirou várias vezes na direção da criatura. E pelo menos 2 tiros ele conseguiu acertar naquela coisa. E mesmo ferido, aquele lobisomem tentava vir para cima do seu Jorge. Porém, quando a criatura percebeu que o seu Jorge estava sem munição na arma, aquilo pulou com muita fúria em cima dele. O seu Jorge chegou a cair no chão, mas muito rápido ele conseguiu tirar sua faca da bainha e cravá-la na perna da criatura. A mãe do seu Jorge apareceu, começou a orar e a clamar o nome de Deus. Mas aquele cão que parecia ter vindo do inferno não aguentou ouvir a oração da mãe do seu Jorge e correu gritando e berrando para a mata, parecendo que estava possuído. O seu Jorge não se feriu muito. Ele se levantou e tentou acalmar sua mãe. Porém, ela estava em choque e o seu Jorge teve que levá-la para o hospital. E assim que chegou no hospital, ela não aguentou. Teve 2 paradas cardíacas e morreu em seguida. Naquele dia, o seu Jorge ficou triste e acabado. E 3 dias depois daquele ocorrido, aconteceu o velório da sua mãe. Ele, muito arrasado, nem conseguiu comparecer ao velório. Pegou as suas coisas e a sua moto quebrada
e se mudou para a sua atual casa, que fica perto de uma fazenda. Daí, ele prometeu a si mesmo que iria se vingar. Bem, até que esse tão esperado dia aconteceu. E no dia em que eu e o meu primo aparecemos por lá para nos esconder daquela fera, ele finalmente se vingou. Hoje, o seu Jorge vive bem, está sorrindo à toa. E depois de ter me contado a sua trajetória, ele me convidou para olhar sua horta atrás de sua casa. E nós dois conversando, eu pude notar que em um quartinho nos fundos do quintal da sua casa estava a velha e boa garrucha do seu falecido pai. E ali também estava a sua moto, já toda enferrujada e com uma lona por cima. E depois de conversarmos muito, eu voltei para casa feliz em saber que o seu Jorge havia se vingado. E assim, ele alcançou a tão esperada paz. E agora, finalmente, ele está vivendo bem. E eu fico muito alegre por ele. Boa noite.